mangá de Demon Slayer nem era tão bom assim, foi o anime que trouxe sucesso pra ele e digo mais. Gotoji, mangaka de Demon Slayer, deveria ter estudado as cenas de ação de Dragon Ball pra entender o que é uma boa luta no mangá. É, o editor de Dragon Ball fez de novo, porque essas declarações e algumas a mais aconteceram não apenas ditas, mas escritas num livro deste chamado Torishima, ex-editor de Dragon Ball, Akira, Dr. Slump, um grande nome na indústria de mangás que eventualmente não apenas lança um livro falando sobre vários dos sucessos anteriores e atuais, mas também dá declarações bem polêmicas. Eu fiz um vídeo mais recente lendo toda uma matéria deste mesmo editor se pronunciando na Anime Expo e falando algumas coisas também bem assim discutíveis, polêmicas para dizer o mínimo de Attack on Titan, e dessa vez um usuário do Twitter trouxe alguns pedacinhos do livro de Torishima lançado este ano falando, entre outras coisas, de Demon Slayer. Nesses trechos, Torishima dizia que Demon Slayer, para alegria de muitos haters, na verdade não era um mangá tão bom assim. Parafraseando ele na tradução que foi feita, Demon Slayer, o mangá, seria como grãos crus de café, que o anime veio com aquela animação maravilhosa e torrou esses grãos e aí sim tornou aquilo algo especial. Eu sei que muitas pessoas já vão usar isso pra falar, tá vendo? É isso, Demon Slayer é só animação, só que eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais fundo, não apenas em quem é este editor, o que ele geralmente fala sobre outras histórias, o que mais ele disse sobre Demon Slayer e o quanto ele está certo, porque eu acho que tem um grau, sim, de verdade no que ele disse. Calma, vou me explicar. E o quanto não, né? Ou pelo menos o quanto é questionável levar ao pé da letra tudo o que ele disse. Bora pra esse vídeo, já vai deixando aqui embaixo o seu comentário polêmico. Será que Demon Slayer deveria aprender também, assim como Attack on Titan, com Dragon Ball? Demon Slayer é só animação ou a gente tá falando que o mangá era uma coisa que não era tão boa assim? Não esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos, não só de Demon Slayer, mas falando de outros animes e mangás, e deixa seu like para ajudar esse vídeo. E qualquer comentário, gente, comenta aqui embaixo. Demon Slayer é bom, Demon Slayer é ruim, não importa. Ajuda no engajamento neste vídeo e o canal cada vez mais. Além do detalhe dele ter citado, sim, que Demon Slayer, o mangá, era como um café cru, né, que não foi torrado para tirar os seus tons e melhorá-lo e fazer aí sim aquela bebida maravilhosa, ele também comentou que o mangá de Demon Slayer precisava de mais estudo, que os editores do mangaka de Demon Slayer, ou da mangaka, tem algumas discussões se é mulher, se é homem, até hoje nada confirmado, mas que seus editores deveriam ter encorajado que esta pessoa estudasse as cenas de luta do mangá de Dragon Ball. É claro que Dragon Ball, sendo um imenso sucesso, é uma história que, no mínimo, para marketing, para venda, para estudo de caso, de algo que atingiu seu público-alvo de maneira fenomenal, espalhou para o mundo e até hoje é um grande sucesso, claro que isto é um excelente material de estudo. Não acho sequer que é ofensivo você dizer que tal autor deveria ter estudado. E eu acho, e aqui vai ficar um pouquinho mais polêmico, que o mangá de Demon Slayer tem alguns problemas. E eu falo isso como fã, como pessoa que leu do começo ao fim, acompanhou até o final e também assiste ao anime, inclusive falando, enaltecendo como a animação melhora e muito a experiência das páginas do mangá. E eu não falo isso apenas em qualidade de animação, mas sim de adaptação. O mangá de Demon Slayer sofre de um problema bem grande, que é a questão de ritmo. Não de ilustração, porque muitas pessoas utilizam de má fé algumas cenas de comédia do mangá para dizer que o traço é ruim, mas isso por propósito, inclusive foi levado para o anime. Cenas de comédia, cenas engraçadas, têm um traço simplificado, por humor, e funciona super bem. A criação de design dos personagens e do ambiente, o universo, que é altamente elogiável, bem feita, bem situada no Japão da era em que está sendo construído, isso permanece desde o mangá. O anime só melhorou. Enaltece ainda mais o trabalho da Ufotable de deixar a coisa mais polida e maravilhosa, por que não dizer nas telas, mas o mangá, certas vezes, corre demais com os fatos. Se o anime de Demon Slayer já é um anime que é relativamente curto, daqui a pouco está sendo encerrado com 3 filmes apenas,
O mangá traz muitos personagens, muitos arcos, muitas resoluções e lutas que começam e acabam muito rápido. Então você realmente não tem uma progressão tão grande no desenvolvimento de personagens. E se a gente fala de lutas, como é o caso aqui que o Torishima estava focando para falar em comparação com Dragon Ball, certas vezes Demon Slayer também peca nisso. Você pega o arco da Vila dos Ferreiros, que foi uma das últimas temporadas, a penúltima, mais precisamente a terceira. No mangá, muitas pessoas detestaram esse arco, não apenas porque não tinha um hypado maravilhoso Uzui, né? Você sai do arco do Distrito da Luz Vermelha, que é incrível, o Uzui que é carismático, e cai ali pra Tokito, Mitsuri do Amor, que não tem tanto destaque no arco inteiro, e aí a coisa fica um pouquinho mais morna. O Oni, que aparece, né, a Lua Superior, também não é daquelas mais incríveis e vendáveis pro público, mas também é a partir daqui, na minha opinião, que o mangá começa a acelerar demais. Algumas lutas, elas pecam por ficarem confusas, não tem uma coreografia tão boa nas páginas. E por isso que é sensacional que ainda assim a história no anime consiga trazer a experiência de maneira magnífica. Não é só por causa da animação, eles acrescentam quadros, eles aumentam o tempo de experiência, eles trabalham melhor no respiro, na reação, no tempo de reação do público. É claro que trazendo o design e a animação incríveis da Ufotable, a coisa fica ainda melhor, ultrapassa qualquer patamar. O arco do treinamento Hashira, pré-Castelo Infinito, foi um arco extremamente banal no mangá. Transição, rápido demais, você mal entendia o que foi cada etapa do treinamento. O anime conseguiu fazer uma temporada praticamente só disso. E mais, tirando o significado de cada treinamento, fazendo desenvolvimento de personagens, incluindo Hashira, no meio disso. A base estava no mangá, mas, sem dúvidas, o mangá tem coisas a serem melhoradas. E se você compara o mangá com o anime, realmente existe um gap ou um grande degrau de melhoria de uma coisa para outra. E tudo bem, gente. Isso, para mim, não desmerece a história em si de Demon Slayer, que é o que muitas pessoas, inclusive, falam, né? Pegam, por exemplo, esse argumento solto do Torishima para dizer que Demon Slayer é uma coisa muito ruim, para falar mal também do anime e da obra como um todo. E eu sou bem cética nesse sentido, porque eu acredito que com uma animação incrível, como foi, por exemplo, Violet Evergarden, que foi muito elogiado à época, atingiu um público e esfriou, tem a galera que é apaixonada até hoje, mas não foi um grandíssimo sucesso. Outras obras da Kyoto Animation, idem. Uma animação incrível, um case de animação, melhor anime do ano em questões técnicas, isso por si só não vende um anime. Um filme extremamente bem feito, ele pode até chamar atenção num determinado ponto no seu lançamento, como, sei lá, quando o Avatar veio pro cinema, trazendo o ápice do 3D e coisa e tal. A sua continuação, se não trouxer uma história melhor, não vai ter o mesmo impacto só porque vai ser bem feito igual, até porque outros produtos vão sendo melhorados ao mesmo tempo, é a história que segura. E aqui eu queria de novo lembrar o que eu já falei em outras vezes, que eu tenho vontade de trazer um vídeo mais trabalhado, mesmo falando sobre roteiro e estrutura de roteiro para definir e defender isso, mas Demon Slayer também faz sucesso porque a base da história é boa. Porque a gente tem personagens bem feitos, carismáticos, bem construídos, porque ele trabalha muito bem nos pontos de virada, nas construções de clímax. Demon Slayer sequer é uma história padrão da aventura da jornada do herói, porque você não tem o Tanjiro passando por aqueles mesmos pontos básicos de negar o chamado e aí depois ir, e momento de retirar reflexivo para voltar. Não. Você tem a coisa acontecendo num ritmo, inclusive, que é um contratempo. Quer dizer, você espera que a história avance num determinado sentido e aí vai num shonen, ou seja, uma história numa revista para jovens, e aquilo te surpreende com uma decepção, com uma desconstrução do padrão, com o último arco, que é esse que virá agora do Castelo Infinito, que consegue ser ainda mais surpreendente no caos absoluto. Bebe de diversos clichês? Sem dúvidas, mas de diversos clichês ainda assim conseguiu construir um mundo que é único. Demon Slayer é único. Trata de uma era do Japão, por exemplo, que não era tão bem trabalhada como a era Taisho. Utiliza a estética básica de tecidos da cultura japonesa para criar um ambiente e um design de personagens único. Utiliza vários Hashira, vários personagens, e consegue fazer com que eles sejam carismáticos
por si só, que cada um deles tenha um público que gosta mais um do outro, que tenha um passado que é explicado nas páginas em 3 momentinhos ali, 2 páginas, alguns quadrinhos, e ainda assim você chora de emoção, você se apega. Acho que o mangá tem um ritmo que às vezes acelera demais, sem dúvidas, mas é a base dele, é a construção, é o argumento criado que existe, que tá ali, que ninguém pode mudar, e a criatividade em cima dele, que faz com que o anime, para além de toda a sua técnica, consiga entregar muito e fazer sucesso. Gente, levar a galera pro cinema como Demon Slayer leva não é só por hype, é porque move as multidões, é porque mexe com corações, e é daquelas histórias que estourou a bolha e não faz sucesso só no Japão ou só fora do Japão, é no Japão pra caramba e no mundo inteiro. Isso não é algo comum. Mesmo hoje, que a gente tem, como eu já falei no outro vídeo sobre essa comparação de Dragon Ball com Attack on Titan desse mesmo editor, que você tem muitos sucessos que escalonam, que viajam pelo mundo afora, o que não era o caso quando tínhamos apenas, ou sobretudo, a TV aberta. Quando os animes não estavam em plataformas de streaming, não só dedicadas a anime exclusivamente, como Netflix, Max, Prime, tudo tem anime hoje, você consegue acessar o mais nichado até o mais hypado, e de repente, o mais daquele subgrupo da bolha tá no top 10 da Netflix, porque sim, porque o algoritmo ajudou, porque o mais improvável chegou no público que ninguém jamais imaginou, isso não aconteceria antes. Então fazer sucesso hoje, eu diria, é ainda mais um tiro no escuro do que era há 20 anos atrás, 30, quando Dragon Ball surgiu mesmo. Então jamais tirarei os méritos de Dragon Ball, e de novo, ele deve sim continuar sendo um estudo, um case para as pessoas verem e se basearem no que deu certo e pode dar certo outras vezes, adaptando, é claro, para sua nova obra. Mas Demon Slayer fazer sucesso hoje tem sim uma grande base na melhoria que veio narrativa e estética no anime, mas também por causa da própria história do mangá, que nem era tão bom assim, diria esse editor, porque ele tá olhando sem dúvidas por um olhar mais criterioso, mais técnico, daquele que pegaria esse mangá para analisar e veria vários defeitos e coisas que precisariam ser melhoradas, e tudo bem, esse é o papel dele. O papel dele é olhar e fazer um livro, por exemplo, dizendo como algo pode ser melhor de acordo com a experiência que ele tem de anos, que eu não tenho, que você não tem. Mas não dá pra gente pegar este seu argumento solto num livro parafraseado, traduzido num Twitter e agora por mim e jogado na internet, e dizer que então Demon Slayer não é bom, que só o anime funciona, ou que o anime só funciona por causa da animação, que nem sequer foi isso que ele disse. Aproveitei para fazer um vídeo meio que desabafo, defendendo Demon Slayer, porque farei isso neste canal sim, sempre, e talvez eu volte, porque eu acabei de terminar mais um livro, inclusive, de roteiro, e fiquei aqui com um pouco de vontade de defender uma coisa que eu nunca faço, trazendo mais aqui a parte técnica, que eu geralmente não tenho esse apelo, essa pegada aqui no canal, para falar um pouquinho mais em linguagem não tão técnica, mas também não tão superficial, do porquê Demon Slayer funciona, para além de qualquer sentimentalismo, de qualquer nostalgia de fã que eu tenho, e de animação também. Ali, no roteiro, na narrativa, tem muita qualidade para defender, porque o sucesso existiu e permanece do começo até o fim, com temporadas curtas, com filmes divididos e tudo mais. Se você discorda, não tem problema, comente aqui embaixo. Bora discutir com tranquilidade nesse canal, que é o que eu sempre defendo, e a gente se vê, espero eu, em todos os próximos vídeos. Para isso, se inscreva, deixa seu like e, claro, de novo, comente aqui embaixo. Demon Slayer é bom? Demon Slayer é ruim? Não importa, a sua opinião é válida, seja ela qual for. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.